E a palavra do dia é: dois discípulos iam caminhando a caminho de Emaús, logo após o Senhor ter sido crucificado, sepultado. E aqueles homens iam caminhando, voltando para sua cidade, triste, conversando um com o outro. E de repente, no meio daquela tristeza, de cabeça baixa, a angústia, o medo, eles iam arrazoando entre si e de repente Jesus aparece e começa a caminhar juntamente com aqueles homens. Mas eles estavam tão angustiados, tão tristes, que eles não reconheceram que era o Senhor. E de repente Jesus disse para ele: o que é isso que vocês estão falando? Né? O que vocês estão aí resmungando, chorando? Que tristeza é essa? E um daqueles homens disse para ele: uai, você deve ser peregrino, forasteiro, você deve que estava em Nárnia, estava na lua, você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Jesus disse para ele: o que aconteceu? O nosso Senhor foi crucificado, foi enterrado. E já faz 3 dias, até que algumas mulheres disseram que ouviram, mas acabou a nossa esperança. Nós acreditávamos que ele seria o rei de Israel, que ele ia governar, que ele ia depor o reino de Roma e acabar com aquele povo. E de repente ele morreu e agora se foi a nossa esperança. Talvez você se encontre assim, sem esperança, triste, abatido, cabeça baixa. E não consegue nem perceber que Jesus está andando contigo, está andando do teu lado, tentando querer saber um pouco mais da sua vida, o que está acontecendo, querendo te dar uma força, mas você não consegue ver. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então, muitas das vezes, você está deixando a tristeza invadir o teu coração, a angústia, a depressão. Está deixando que os problemas dessa vida não permitam que você veja que Jesus Cristo está caminhando do teu lado. Talvez você, acreditando que Jesus morreu, já não tem mais esperança para mim. Esse vício, essa condição, esse casamento que está ruim. Mas uma coisa eu quero dizer para ti nessa manhã: Jesus está andando do teu lado. Ele está aí andando do teu lado. Presta assunto, presta atenção. Olha que ele está aí caminhando contigo. E aqueles homens chegaram já próximo da sua cidade e de repente, quando estavam chegando próximo da sua cidade, Jesus começou a falar palavras para eles, esclarecer, abrir os olhos deles. Começou pelos profetas e foi falando o que haveria de acontecer com o Salvador, que ele realmente deveria morrer, ressuscitar no 3º dia. E quando Jesus foi falando com aqueles homens, os seus corações começaram a arder, os seus corações começaram a se alegrar, começaram a se encher de esperança. Se encha de esperança nessa manhã, se encha de alegria, de paz. Deus tem o melhor para você. Abra os seus olhos, enxerga, vê que o dia nasceu, o sol nasceu, que há esperança para a tua vida. E o coração daqueles homens começou a se encher de alegria e de repente já chegaram perto da sua cidade e eles começaram a entrar para a sua cidade. E Jesus fez como quem ia passando direto. E aqueles homens falaram: não, fica conosco, pelo amor de Deus. Você tem palavras maravilhosas. O nosso coração queima quando o Senhor fala. E Jesus entrou com eles para a cidade, para pousar na sua casa. E quando ele entrou na casa com eles, e quando ele foi cear, quando ele partiu o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Quando Jesus partiu o pão, eles lembrou
que ele era o Cristo, fez da mesma maneira que ele havia feito lá no cenáculo, na última ceia. Os olhos daqueles homens foram abertos, eles se encheram de alegria e de repente Jesus sumiu. Eles se alegraram e voltaram correndo para Jerusalém, para os discípulos, e disseram: nós vimos o Mestre. Ele alegrou nosso coração, ele está vivo. Jesus está vivo, alegra o teu coração, há esperança para a tua vida. Você não está perdido. Esse problema, essa dificuldade que às vezes você está passando, às vezes uma provação, às vezes um momento terrível, porque o dia mau ele vem para todo mundo, a dificuldade ela vem para todo mundo. E Jesus disse: abra os seus olhos, abra os seus olhos nesta manhã e veja que Cristo, Ele é por você, Ele é o Salvador. Ele tem uma palavra de esperança para a tua vida nessa manhã. Crê somente, Jesus está vivo e Ele nos dá a vida dEle também. Ele diz: aquele que crê em mim, eu ainda também o ressuscitarei no último dia. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o teu casamento esteja ruindo, ainda que a tua vida esteja passando por dificuldades, ainda que seja uma enfermidade, eu não sei o que você está passando, problemas todos nós temos, mas uma coisa eu te digo: ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Aleluia. E hoje o pão é partido e os seus olhos são abertos. Crê somente, confia, porque Ele está caminhando com você. Talvez você não está vendo, mas Ele está caminhando contigo. Simplesmente abra o teu coração. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e Ele faz um novo dia na nossa vida. Volte correndo para Jerusalém. Volte correndo para o lugar de onde você começou, para que tudo possa ser esclarecido e para que Ele possa continuar te abençoando. Essa palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida neste dia. Deus abençoa. Volte correndo para Jerusalém e anuncie: Jesus está vivo. Tem esperança. Tem esperança para mim. Tem esperança para a minha vida. Tem esperança para a minha família. Deus te abençoe poderosamente.